carro? Eu vou estar Pai, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor não deixou faltar nada. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe todos aqueles que são fiéis financeiramente com essa igreja, que eles entendam que eles estão investindo no reino do Senhor, e que haja uma prosperidade vinda do alto para com eles, Pai. Que eles possam entender a transcendência, a relação de bens materiais e financeiros com a igreja. Eu não tenho poder para explicar isso. Não existe uma matemática exata para isso. Existe que quem muito semeia, muito colherá. Mas isso tem que ser feito em Deus e não pela consciência humana. Que todos aqui encontrem essa relação. Que todos que aqui estão venham a prosperar segundo a vontade do Senhor e não dos homens. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém? Então, de vez em quando vem uns estalos assim de frase para mim, sabe? Aí eu falei assim, cara, de vez em quando eu escrevo, às vezes não, sabe? Aí, uma foi essa, assim, que veio, eu falei assim, dei forte assim, a minha santidade não vai salvar você, né? Não salva. Beleza, meu irmão? E aí, dona Jupira? Ela estava até com tinha esse negócio legal e tal. Parece que é um chaveiro menor assim. O cara vai muito igual, ele tá fazendo a cara de Nilson. Sobrou nada pra você, Bruno? Nada. Ah, não, mas ele é bagunceiro. Mas tá muito assim. Tá igual eu e o Noah. É, Felipe? E aí, cara? Você tá bom aí? Tô bem, graças a Deus. Ó, bora, velho. Achei que eu volto aqui em dia hoje também. Vai ser na igreja à noite. Então, assim, minha santidade não te salvará. Meus pecados também não vai te condenar. Assim. A minha vida ela não influencia a sua relação com Deus. Oi, amigo. Graças a Deus, você nem chegando. Você, como é que fala? Surgiu do nada, né? Porque passou pelo caminho longo até sentar aí. E quando eu olhei, estava todo mundo aí. Eu vi Rafinha chegando, né? E ainda parei todo mundo para abraçar. Ó, não vi não. Chegou bem. Então, a vida do pastor não influencia na sua salvação, na sua condenação, não. Sim, o pastor, ele não é o responsável pela sua salvação e nem pela sua condenação. Muito menos ele é responsável também pelo seu sucesso. A obrigação dele é ensinar o evangelho. Assim, o pastor tem que ensinar o evangelho. E aí ele tem que fazer da melhor forma possível, que ele vai acertar a conta, né? E se ele estiver ensinando errado, a casa cai, porque se ele estiver ensinando errado, ele vai ser considerado pequeno no reino dos céus. E isso não é bom não, né? Pequeno é não aprovado. Ele é não aprovado. Então, gente, guarde isso. A gente tem muito essa mania de associar a nossa vida cristã com o pastor, né? Doideira isso, né? Eu já fiz isso, então não posso cobrar de ninguém se eu mesmo já fiz isso. Quando eu brigo com as pessoas, insisto com essas loucuras das igrejas, porque eu vivi isso, né? E eu sei o tanto que é danoso para a vida da pessoa. O estrago que faz na sua história de vida é muito grande. Eu sei o estrago que faz. Esses hospícios que a coisa está só piorando. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, gente, é tão fácil, né? Não em Gênesis, em Gênesis. Que isso? Quem foi essa aí? Baruch? Ele, você viu a blusa chique que ele ganhou? Eu sei ontem. Eu mandei lá para ele. Aquilo é importado, você viu? Nossa, ele ficou quentinho, muito Esse vai caber certinho no Baruch. Capítulo 1, verso 26. Vamos ler o 26 e o 27. Depois vamos pulando.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No verso 27 vai ter 3 vezes o criou. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, você vai para o capítulo 2, verso 4. É só olhar para o lado aí, né? Às vezes nem folha é. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Agora vão para o 2, 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de que, gente? Árvores. Está no singular ou no plural? Então, ele fez vários tipos de árvores. Concorda comigo aí? E elas são agradáveis à vista. Todas elas são agradáveis de olhar. E boa para alimento. Olha que coisa boa. Imagina uma árvore que Deus faz, né? E também a árvore. De qual árvore que está falando aí? A árvore? Olha, ele fez uma árvore da vida e colocou no meio de jardim. E outra árvore, qual? Conhecimento do bem e do mal. Olha aí. Ele fez uma pá de árvore. Um monte de árvore. Ele destacou 2. Interessante, né? E ele falou que todas são agradáveis para ver e fazer o quê? Comer. Né? Interessante isso. Aí, no verso 17, vai no 17. Mas da árvore do não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ok. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito use a minha boca, use a minha mente, use as minhas faculdades mentais, e que eu possa ser um instrumento aqui agora para abrir a mente e o coração dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de perturbação, todo espírito de confusão, todo embotamento de mente, tudo aquilo que venha impedir os meus irmãos de receber a palavra e a semente do Senhor, que caia por terra. Que os teus anjos acampem ao redor desse local. Guarde, livre esse local. Coloque uma redoma de fogo aqui para que o inimigo não possa ter acesso a esse local. E que todos que aqui estão não saiam daqui sem receber aquilo que o Senhor tem para eles. É o que eu peço em nome de Jesus. Então, eu fiz até um negocinho ali para ficar mais fácil para vocês, ó. Todas só de árvores, várias árvores. Destacou as árvores da vida, do bem e do mal. Destacou 2 árvores. E falou para não comer uma do conhecimento do bem e do mal. E ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Quando você vai para a exegese, tá? Existe hermenêutica e existe exegese. A hermenêutica é a forma que você interpreta. A exegese é a forma que essa interpretação ou a etimologia das coisas se formam. Seria mais ou menos assim, fazer uma comparação. A hermenêutica seria o filósofo, a exegese seria o filólogo, tá? Filólogo. E aí, dentro desse contexto, que eu não vou entrar nele, o homem, quando ele fala assim, imagem e semelhança, existe uma palavra, né, no hebraico, que é a palavra para imagem, que ela vai estar apontando essa imagem, não para a forma das coisas, tá? Essa palavra imagem é tissele, e tem as formas, os contornos,
que é Tavani, tinha outras formas, outro sistema. E aí, quando ele está falando assim, esse ser que eu estou fazendo, ele já vai vir com uma coisa da Trindade. Porque ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus fosse um, ele faria assim, vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Mas Deus não é um. Mas nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Se somos monoteístas e está no plural Deus, quer dizer que é uma trindade. São 3 pessoas numa só. Aí como é que essa matemática? Dentro desse tempo e espaço não se entende. Essa matemática, essa estrutura é pro atemporal, o que vulgarmente chamamos de kairos, né? Esse kairos seria uma forma assim do tempo de Deus e cronos, o tempo nosso, né? O cronos deriva do deus Cronos, da mitologia, que todos aqui devem ser, são PhD em mitologia grega. Todo mundo nessa igreja sabe mitologia grega, né? Quem não sabe é só visitante, né? E mesmo assim, espero que hoje não tem nenhum visitante, né? Não, todos sabem. Nenhum visitante. Mesmo porque vocês fizeram panorama, né? E tiveram várias aulas. E vocês dois são bem estudados. E então, o homem ele já vem, e aí quando Deus modela o homem, ele modela ele que é barro, é argila. E uma coisa tão interessante que Deus, ele faz o homem, ele cria as coisas pelo poder da palavra, né? Assim, ele fala assim, haja, e as coisas vêm, tá? Ele fala assim, aconteça, e as coisas acontecem. Só que a Bíblia fala, lá em Hebreus, assim, que o mundo, o tempo, o espaço, o universo é criado de coisa que não se vê. O fato de eu não ver não quer dizer que não exista, né? Ninguém vê o vento, mas ele está aqui, ó. Aí, alguém viu o vento? Não. Você não vê o vento, mas ele está aí, ó. Né? O povo que solta papagaio, eles são os que mais aproveitam disso, né? O povo que tira energia do vento, né? Eólica, né? Energia eólica do vento. Então, o homem, ele vai e ele é assim, ó. Deus sopra, que até então ele era só uma forma. Ele era feito assim, da mesma matéria que o mundo foi criado, ou seja, átomos, né? Ele era só um boneco de argila, nada mais. Aí Deus sopra. O soprar, você não vê. Por que sopra? Porque o homem vai receber alguma coisa dentro da matéria que existe, gente, mas não dá para ver. Que para nós é o quê? É o espírito, né? Quando ele sopra, a palavra lá é ruá, quando vem para o Novo Testamento, é pisre, que é psicologia, pneumático. Os homens aí que gostam muito de levar o carro para alinhar e balancear, tem muitos daqueles macacos que é pneumático. O cara liga lá o compressor, aí sobe. Essas pistolas que pinta, aquilo é pneumático, que é o vento mais movimento, né? Cinemática, pneumático. E aí o homem, ele recebe essa coisa que é o ticelo. Então, quer dizer, ele tem uma inteligência, concorda? Só que quando sopra nele essa inteligência, o ticelo, ele se torna alma vivente. E a alma é nefesh. E o sentido da alma e do corpo no Éden, a alma e corpo são duas coisas diferentes? Sim ou não? Sim. Mas lá, neles, é uma coisa só. Isso é incompreensível, porque o homem, ele tinha ali uma natureza perfeita. Perfeito. O homem tinha uma natureza perfeita.
o Adão, ele vai receber uma ordem de Deus, assim, põe nome nas coisas. Gente, esse negócio de pôr nome nas coisas é uma ciência cabulosa, cara. É difícil. Quando você vai ver, quem fez vestibular sabe aquela primeiro capítulo de biologia, volume 1, que tem lá aí tem lá em cima lá o lobo, aí vem um cachorro, aí tem um canis, tem aquela classificação, como é que chama aquela classificação? Aí tem lá o árvore, não sei o que, tem os nomes, inclusive a maioria, é isso aí mesmo, é taxonomia, isso aí, parabéns, Catarina, é essa parada, porque é difícil, né? Por exemplo, quando fala lá, né, Jacó, meu vermezinho, a palavra é tolaá, que é o não sei o que lá ilícitos, tipo uma vespa ou uma cigarra, que tem um nome científico. Então, pôr nome nas coisas é difícil. Mas o Adão não tinha esse problema, porque ele tinha o corpo e a sua inteligência de Deus plena. Ele olhava assim, macaco, porque ele tem substância de macaco, acidentes de macaco. Olha para a pessoa, para o cara lá assim, águia, elefante, peixe, calango. Ele não precisava estudar os animais, porque ele olhava e falava assim, pá! Ele tinha conhecimento pleno da essência e substância das coisas. Então ele era um cara o quê? Cabuloso. Porém ele não percebia. Eu não sei se vocês já ouviram, isso acontece, isso tem muito, isso passou muito na internet um tempo. Tinha dois irmãos, tipo assim, um Thales e uma Laura, patinando. Aí aconteceu que o Thales foi num negócio lá que o trem estava rachando, ele não viu, mas aí virou e ele caiu, ele caiu dentro do lago. O lago, esse lago congelado. E aí a irmã, no caso era um irmão, o irmão mais novo correu lá. Falou, meu irmão vai morrer. Aí ele enfiou a mão assim para pegar aquela chapa de gelo e empurrar. Aí ele conseguiu empurrar o menino sair. Mas não ligaram para o socorro, veio bombeiro, porque senão o menino tem hipotermia. E no que fizeram aquela coisa toda, tal. Aí, quem tirou ele? Aí falou, foi o irmão dele. Irmão de 9 anos, 10 anos. Aí os caras do bombeiro falaram assim, não tem como ter sido ele. Deve ter sido outra pessoa. Não, foi ele. Não tem como. O pessoal do bombeiro falou assim, não tem como. Por que não tem como? Porque a idade dele não tem força para virar aquela pedra. Aí alguém falou assim, foi ele, mas ele não sabia dessa informação. Ele não sabia. Quem vai experimentar isso aí é a mãe com o filho. A verdadeira, né? A mãe com o filho, mano. Quando ela assusta, ela fez coisa que, né? Não se passa. Olha, eu tive muitos defeitos na minha carreira humana. Nunca desfraudei uma moça. Nunca desrespeitei uma moça. Nunca. Todas que eu tive relação sexual era mais vagabunda do que eu. Inclusive eu era ruim de negócio, era no que eu via, estava junto. Era tudo, era porco no chiqueiro, no lamaçal. Todo mundo era porco. Então assim, nunca. Já tive momento assim de estar pegando fogo com a menina, aí na hora que tá aquele arranca roupa, desculpa que a menina é virgem, eu paro o negócio na hora. Parei o negócio na hora, isso aconteceu, né? Eu falei, não, você é doida. Ela falou, o que é isso? Eu falei, você é doida. Não tem nada, não vou não, eu não vou te procurar. Eu falei, não, mas a gente se ama o quê? Eu parei o incêndio, porque eu falei assim, cara, porque a minha consciência pesou. E eu não tinha 18 anos. Estava ali perto dos 17. Eu falei, não. Cara, fiquei tão assim, cara, porque eu cresci na onde? Na igreja.
Eu sabia que aquilo ali eu ia fazer uma coisa horrível. Não sei porquê, mas veio na minha cabeça Diná. Os irmãos dela vão me matar, eles vão me matar. Olha o que veio na minha cabeça, 17 anos. A palavra. Você está vendo esses meninos recebendo palavra? Um dia vai vir na cabeça deles. Toda vez que eu ia fazer merda, vinha na minha memória os versículos. Ou seja, a palavra de Deus é que te salva, não é um amigo. E aí, o homem, esse Adão, o cara pleno, né? Pleno. Ele não sabia, mas ele foi igual o menino. O menino não sabia, assim, ele não tinha essa informação. Então Adão, ele não precisava disso. Agora vejam só, se ele tem esse pleno conhecimento, para que ele precisa comer uma árvore do conhecimento? Tem sentido? Ele foi tão enganado. Quando as pessoas falam assim, Eva comeu, você não entende nada de Bíblia, porque a ordem foi dada para Adão, não para Eva. Deus não falou Eva, Deus falou Adão. Deus falou Lucas, Kleber, Thales, Lelim, Lelo. Fugiu não, você também. Eu não vou falar que é muito difícil falar o nome dele, tem 2 dias que eu fui no nome dele. Eu nunca consegui pronunciar o nome dele direito. Tem apelido, não? Como é que você chama ele? Clerton. É difícil demais. Eu vou chamar de Cleiton. Meu senador. Nilson. Porque Deus falou com Adão. A Eva tinha que estar alinhada com isso. Por que aconteceu de Eva comer? Porque ela não estava muito bem disciplinada. Ela não estava muito bem ensinada. Porque ela vem dele, né? Ela é gerada por ele. Então ele devia estar próximo da mulher dele, né? Eu não tenho lazer sem minha família. Eu não faço nada sem Nayana e os meninos fora do trabalho, nada. Então não tem tempo para serpente rodear a minha esposa. Né? Não tem tempo de Davi rodar o terreiro, nem Alexandre Pares. Porque Alexandre Pares está assim. Né? E aí, para que precisa de conhecimento se você já é pleno? Isso é tão forte, porque se ele soubesse do conhecimento que ele tinha, ele ia comer da vida. Concorda comigo? Ele falou, pô, já que eu sei, agora eu como da vida e vou morrer. Então tu é filho de Deus. Mas como o bicho era, né, limitado, e a serpente muito sagaz, e ela tem a capacidade de trabalhar, o diabo ele não pode te possuir, mas o diabo ele consegue soprar na sua mente. O diabo ele não lê seus pensamentos, mas ele vê sua leitura corporal. O diabo conhece o seu passado, então ele sabe qual que é os passos que você está tendo. O ser humano é tão previsível, né? O brasileiro é tão previsível. Como eu tenho 40 anos de igreja, eu vejo um pequeno passo e eu falo com a pessoa, vai acontecer isso. E a pessoa às vezes rotula, assim, como religioso, como pessimista, uma série de adjetivos ruins, porque eu já vi que vai cair no buraco. Já vi que vai cair no buraco. Quando a rota, quando desvia, gente, o primeiro ponto desvia é o milímetro. O pessoal aí que é do tiro, gosta de dar tiro esportivo,
se a ponta da arma, né, do revólver, do negócio, fazer assim, um pouquinho aqui a cada metro, é 2 centímetros. Então, se o alvo está a 10 metros, e o cara tirou aqui 1 milímetro aqui, ele vai atirar em qualquer lugar, menos no alvo. E o pecado é o quê? Errar o alvo. E o homem, ele vai, com esse conhecimento pleno, que é 2 coisas em 1, o próprio Deus fala com ele, olha, para você ser 2, você tem que ser 1. Para você ser 2, você tem que ser 1. E ele próprio fala, o próprio Deus fala, não é bom que ele fique só. Então, antes da queda, o próprio Deus fala assim, que o homem larga pai e mãe, se junta a sua esposa e se torna o quê? Uma carne só. Mas não tinha, Adão não tinha sogro nem sogra, eles não tinham pais. Por que essa ênfase? Porque os capítulos 1 e 2, eles trazem a ideia da cosmogonia e a ideia de como que é a cosmovisão cristã. Qual é a base de ser criatura? Qual é a base, a estrutura da criação? O Criador vai incutir nesse ser criado que ele vai estar com outra e se tornar um só. O homem e a mulher são 2, mas em Deus é 1, e isso é louco. Então, quando você vê um casal que é tão diferente e se une, e ele está em cinemática, em movimento, você não sabe quem que está à frente, quem que está abaixo, quem que está do lado. O homem e a mulher foi feito para entrar num círculo de movimento, por isso que o símbolo é uma aliança, onde que você não sabe onde é o início e o fim. Aí você olha para um casal que está em Deus, ele está em movimento, e você fala assim, quem está mandando? Você não sabe. Quem é o superior? Você não sabe, porque se articula. E o homem, quando ele sai do Éden, isso é muito importante, quando o homem sai, porque o próprio Deus, vamos expulsar ele, porque agora ele tem o conhecimento do bem e do mal. Só que essa palavra, na realidade, se você for olhar bem, ele não tem conhecimento não. Na realidade, assim, depois que ele comeu, ele perdeu a plenitude do conhecimento. Ele perdeu o conhecimento. O conhecimento deslocou dele. O Tselem, a imagem e semelhança de Deus, deslocou. E quando ela desloca morta. Ela sai dele, morta. A carne, adulterada. Aí, vem para fora do Éden 2 coisas. Uma matéria metafísica, que está morta, e a carne que vai morrer. Que do pó você veio, do pó você vai voltar, pelo suor do teu trabalho, comerá teu pão. E esse homem agora, ele é uma carne predeterminada a morrer e não tem conhecimento. Ele vai ter que fazer o quê? Ir em busca do conhecimento. Só que em busca desse conhecimento, num âmbito mínimo, ele vai falar assim, preciso, pela fé, confessar Deus, crer em Deus, para que o meu lado metafísico saia do estado de morto para o estado de vivo. E o homem vai precisar o quê? Ele vai precisar nascer de novo. Nascer, quando você nasceu de novo, foi a natureza sua, que você herdou de Adão, pós-Éden, que nasceu. Quando você nasceu de novo, não sei quando foi, você foi ligado automaticamente. Quando você estava ali, vou confessar Jesus como o seu Salvador, veio um anjo com uma tomada do seu eu, dormindo lá no Apô, lá na eternidade, você está lá. Aí veio um anjo com uma tomada, e você está ali, aí você está ali confessando, na hora que você entrega Jesus, brota uma outra tomada aqui, você pega e top! Tipo aquele tem do Avatar, do rabo e o negócio, o troço lá, tipo aquilo. Tum! Aí você lá, ó.
Você acordou. E a pessoa que morre sem conectar, aí ela morre o quê? 2 vezes. Essa é a segunda morte. Apocalipse. Capítulo 20, né? Versos 13 e 14. E o mar, o inferno e o além vai devolver seus mortos. E depois que vai ser tudo jogado no lago de fogo, né? O inferno vai ser jogado lá, o diabo, a besta, todo mundo vai ser jogado no lago de fogo. Aí você nasceu de novo. Só que você tem uma carne aqui, um corpo físico, que percebe que algo aconteceu. As pessoas que mais conseguem perceber isso é o homem, no quesito assim. Por que eu falo homem? Porque eu sou homem e aí dá para explicar melhor. O jovem que não é cristão, que está lá com a cópia dele morta, ele antes de nascer de novo, ele pegava todas nas baladas e contava para todo mundo, aquela coisa de homem, né? A partir do momento que ele nasce de novo, ele pode até pegar alguma mulher escondido, mas ele fica com vergonha e não conta para ninguém, não é verdade? Né? Já fez isso, Paulo? Nunca, né? Jenner, nunca. Kleber, nunca. Homens nunca ficaram com ninguém. Lelinho, nunca. Léo? São Tomás de Aquino, né? O cara. Coitinho. Só tem santo aqui. Acho que o único que fez isso aqui foi você, meu querido, mas na mente já fez. Eu, com a professora de como é que ela chama? Como é que ela chama a professora de quê? Raquel. Estou falando com você? Olhou, pecou. O Novo Testamento é mais difícil. Então não tem nenhum santo aqui. E aí o cara, ele deu uma mulher, ele converteu, né? Mas a galera ainda não sabe. Aí a menina mais bonita da balada, que ele foi passar lá só para dar um abraço com um amigo, que agora ele falou, sábado é culto, mas de tarde vou só dar um abraço para meu amigo lá, mas lá tá todas as pombagiras lá, as amigas lá. Aí uma mais bonita, que o diabo sabe que ele nasceu de novo, e o diabo... Ô gente, você está no sofrimento, no esquecimento, você está deprimido, ninguém te liga, tá, alguém te chama para ir na cela e fala, não, só que eu tenho esses crentes, porque eu estou mal no mercado, fico com ninguém me liga, eu estou mal. Aí a pessoa fica deprimida de não estar pegando ninguém, aí alguém vai para a cela e só aceita Jesus. Não dá 24 horas o WhatsApp, oi, sumido. Tive um sonho com você. Qual? Ah, não sei se eu posso contar. O diabo manda na hora. Gente, é só converter que o diabo manda na hora. Quantas pessoas eu vi na igreja começar a alinhar e de repente o trabalho prosperar pra caramba e o cara não tem mais tempo para vir na igreja porque compra sítio, tem carro, a empresa bomba. E os caras não percebem. O diabo, ele mata a coisa no início. Eu não sei porquê, mas se eu tivesse que ter um placar dos gols do diabo e o da igreja, 1.400 bilhão a 2. O número das nossas perdas são enormes. Eu não falo de liceu, não. Eu tenho acesso às outras igrejas. Nunca houve tanto divórcio na igreja. Nunca. Nada se compara a tanto de divórcio na igreja. Nunca. Doideira. E quando eu falo divórcio, não é divórcio que tem que ser divórcio, não. Tipo assim, o cara pega a mulher e deixa a mulher, espanca a mulher. Pô, já era, não tem casamento aí mais. Eu tô falando assim, que estava tudo ok. E crente, pastor, e ele estava pulando a cerca. De jeito que conhece a palavra.
E aí o cara, ele fala, não posso. É a mesma coisa, gente. Deus vem e fala assim com ele: quem te fez saber que você está nu? Reparou? Quem te fez saber que você está nu? É a mesma coisa que ele falou com Adão. Quem te fez, Adão, saber que você está nu? Você está vendo que o conhecimento, depois da queda, ele tem que ser desenvolvido. O conhecimento tem que ser buscado. Agora você precisa de quê? Labor. Agora você precisa negar a sua própria carne. Aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e vem. Se o diabo, ele sempre trabalha com os inícios e não com os fins. Se você parar nisso aqui, você vai achar que Deus é masoquista, que ser cristão é masoquismo. Não é. No início, a carga é difícil. Com o passar que você vai conhecendo as escrituras, se relacionando com Deus, as cargas vão caindo. É só ler qual livro, gente? O Peregrino. Depois da Bíblia, foi o livro mais vendido no mundo. Aí se você botar naquele satanista do Google, vai estar assim: o livro mais vendido depois da Bíblia é o livro vermelho, de Mao Tse Tung. Mas era obrigado a comprar, e tinha quantas pessoas para comprar, né, na China, né? Uma coisa é um livro que você é obrigado a comprar, a outra é você comprar o que você quer, né? Então fica difícil. À medida que você vai buscando esse conhecimento, você vai tendo o quê? Você vai encontrando prazer em Deus. Por exemplo, ontem à noite, tipo umas 7 horas da noite, eu comecei a estudar um negócio sobre Eucaristia, um estudo profundo sobre Eucaristia. O trem estava tão prazeroso. Aí até parei para receber o Kleber, o Eugênio, que eles pegaram a caixa de som lá comigo. Aí ficamos lá uns 10 minutos. Eles foram embora e eu voltei. Foi até 10 horas da noite, assim, prazeroso. Eu não estou falando que uma festa é prazerosa, não estou falando que as coisas são. Mas ali, para mim, o prazer é aquilo. Né? Prazer é aquilo. Por exemplo, domingo aqui, para mim, é extremamente prazeroso. 5 horas e 10 minutos eu estava lavando essa frente aí, mó escuridão. Eu lavando. E eu vim lá de casa a pé, eu e meu bodoque. Tá! Cada placa de palha eu tiro. Tá! Aquelas bolinhas assim. Que coisa gostosa. Deus dá uns brinquedos para nós. Aí eu venho com o bolso assim, cheio das esferas. E não acontece nada, nem machuca a placa. Não. E tem aquelas placas, né? Não estaciona, não para. Aí daqui assim lá no Lelo não é ruim. Que barulhinho, então. Aí eu vou subindo, acertando. Então assim, vem subindo, escurão, super escuro. 4h50 eu subi na Itapetinga lá e dando tiro de bolinha, né? Tudo quanto é coisa. É prazeroso. Chego sábado aqui cedinho, arrumo um café, a gente vai ler os clássicos, né? Adoro, a gente fica lendo aqui. Aí vê os meninos, dolo com os meninos até meio-dia e meio. Depois fica aqui limpando a igreja, bota todo mundo para fora, tira a camisa, tira o tanque, fico só de short. Aí lavo o chão. Aí depois que eu lavo a parte, eu corro lá embaixo, volto, faço 10 abdominal. É o funcional. É super divertido. Aí vou para casa, 4 horas, pouco, o Lua tá lá, aí brincar de babão. Gente, as coisas você vai achando prazer, né? E não é que eu forço, a coisa é natural. Você tem que entender que quando você nasce de novo, você não tem mais o conhecimento. Você não tem mais. E você tem que ter sabedoria que existe o nosso adversário. Quando eu vejo grandes pessoas debatendo política, debates, gente capacitada, eu fico pensando assim, o cara tem um limite, ele tem um teto. Mas acima desse teto tem Satanás e Deus, e tem o plano de Deus, e tem um monte de coisa. Então esse povo fica num limite. A gente não.
E eu vejo o diabo trabalhando em vários pontos. Por exemplo, quanto mais você desenvolve o seu conhecimento, que agora você tem que ir em busca dele, esse conhecimento ele vai te deslocando, ele vai te afastando desse negócio aqui que vai ficar e vai te aproximando mais daquele outro lá, que um dia, na vinda de Jesus, esse corpo lá vai vir para a realidade, que vai terminar esse dualismo. Na parousia vai acabar o dualismo. Esse corpo vai vir. Se você morrer, esquece, isso aqui vai embora, mas você vai estar dormindo. Por que a Bíblia usa a palavra dormir como se fosse morreu? Ele dormiu, ele adormeceu, alguns que dormem. Porque quem dorme, ele vai depois o quê? Vai pegar a bombinha lá na Zé. Vai lá. Esqueceu a bombinha. Abraço. Tchau. Então, a pessoa, ela precisa. Ele esqueceu a bombinha dele. E eles têm aniversário. E aí, gente, o indivíduo, ele precisa entender que quando ele está dormindo, vai chegar na vida de Jesus, que é a parousia, ele vai ressuscitar. Por isso que fala dormir. Todos nós vamos ressuscitar. Agora olha que interessante, quando ressuscitar e Jesus vier e for uma nova era, um novo tempo, não vai ter inferno, porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo, concorda? Sim. Não vai ter mais essa dualidade. Você vai ter um corpo perfeito, e dentro desse corpo vai ter uma alma, mas aí você vai ser igual a Adão. Você vai ser pleno no conhecimento. Mas hoje você é pleno no conhecimento? Não. E você tem um problema, que a sua carcaça não é você, entendeu? Isso aí não é você. Não é. Isso aqui tem validade. Não é você. Pega a palavra. Só uma dúvida. Quando um bebê vai morrer, por exemplo? Até 12 anos. Até 12 anos. Como é que vai funcionar isso? Até 12 anos, a pessoa não tem capacidade cognitiva. Ou seja, qualquer pessoa que morre até 12 anos é céu, independente do que tiver. Não, mas ela vai estar no céu com alguma idade específica, idoso, por exemplo? Eu poderia te responder essa pergunta se a Bíblia não me impedisse. Porque é o seguinte, se eu falo para você assim, lá todos vão estar com a idade de Cristo, eu caio em contradição. Por quê? Alguém sabe me responder? Vocês já repararam que a primeira regra da hermenêutica, a Bíblia responde ela mesma? É a primeira regra. Quem pode me dar essa resposta? Que eu não posso responder essa pergunta. Quem pode provar isso para mim? E tem muita gente respondendo perguntas que a Bíblia já deu. Em Apocalipse fala que nos anciãos, né? Ela fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma é capaz de entender aquilo que Deus tem preparado para aqueles que... Então, se eu não tenho mente, ouvido, olho, como é que eu vou dar notícia de uma coisa que eu não tenho capacidade? Não dá pra saber. Mas aí ele está separado, né? Tem os seres humanos normais, que não tem nem olhos viram, nem ouvidos, nem mente nenhuma, e tem essa pessoa, né? Então aí já é outra classe de ser humano, o que sabe o que vai acontecer. O que está ontem, hoje e amanhã. Ou seja, é uma espécie de Deus. Qualquer pessoa que traz respostas vinda da atemporalidade, ela se auto-julga igual a Deus. Quem teve essa natureza foi Satanás. Satanás que dava respostas. A pessoa fala, você viu que eu nunca entro nesse debate? Predestinação, livre-arbítrio? Nunca entro nisso. Eu só conheço uma pessoa predestinada na Bíblia. Satanás. Já está lá, o filho dele está lá. Satanás é predestinado. Você já falou? Não tem plano de salvação para ele.
O diabo, gente, ele não tem salvação. Ele foi mal desde o princípio. Nunca houve bem nenhum nele. Se ele sabe que ele está condenado, ele não tem salvação, o que ele vai fazer? Quanto mais destruição, melhor. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você manifesta características de Deus. Quanto mais você aproxima de Satanás, mais características de Satanás você apresenta. Vou te dar um exemplo. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939. Ela terminou em 1945, tá? Só, gente, que em final de 41 a 42, em 42, quando o Hitler teve uma operação chamada Barbarossa, que é uma operação que ele abriu 2 frentes de batalha e atacou a União Soviética, quase que deu certo, mas ali ele perdeu a batalha, principalmente Stalingrado. Em 1942, ele já sabia que ele ia perder a guerra. Que doideira, hein? E ele conseguiu, quantos anos ainda manter a guerra? 3 anos. Olha que interessante. O diabo imita tudo de Deus. E ele intensificou os campos de concentração. Ele foi colocando, ele falava para os generais: não retrocede, ataca. Se você, igual eu que sou estudioso da Segunda Guerra Mundial, quando você vê a substância, os predicados, os adjetivos de Hitler, é idêntico a Satanás. E ele conseguiu levar até o último, você viu? Né? No último mês de vida dele, ele ainda colocou botar crianças, ele colocou a juventude hitlerista. Ele tinha o poder, os generais não conseguiam. Teve general que tentou matar ele, teve a Operação Valkyria. Até o Tom Cruise ele fez o papel do cara, até parecendo com o cara. O cara entrou numa reunião lá na Toca do Lobo lá e botou uma mala cheia de bomba assim do lado do Hitler assim. Aí um cara assim do nada bota a mala aqui assim atrás da mesa de carvalho, o trem explode e o Hitler não morre. Então assim, a gente é parecido com aquilo que a gente adora. Nós vamos parecer com aquilo que a gente gosta. A gente vai parecer com aquilo que a gente almeja. Você parece com o que você ama. Já reparou que crianças adotadas vai passando, elas vão parecer com o pai? Já reparou que o casal não começa a parecer um com o outro quando está dando certo? Como que eu sei que um casal está no caminho certo de casar? Eles começam a parecer um com o outro. É sério, gente, eles começam a ficar parecidos fisicamente. O que é isso? A gente fica assim, prepara a garganta. E tem algum tenor ali? Quem está lá dentro? Pavarotti? Luiz Santos Cabelar? Quem está dando esse ensinamento aí? Viu? Aliceu é outro. Quando eu falo com você que até aquecimento de pregas vocais aqui. Pregas vocais. Falei com a mulher assim: as minhas cordas vocais estão. Problema, falou assim: não se usa mais cordas vocais, são pregas. Eu pensei uma coisa na minha memória, mas o Espírito Santo falou: vigia. Falei: obrigado por me corrigir. Eu vou falar com um fisioterapeuta que você tem rótulo. Não é rótula, mas não, patela. Foi igual eu na Gerdau. Mesma coisa. Esse dia eu não levei. A baixinha lá de filmando, mas o tempo todo do nosso lado lá. Foi assim: você é gerente aqui. Você é chefe aqui na Gerdau, né? Ela falou assim: não é Gerdau, é Gerdau. Eu falei assim: então você me chama o gerente. Agora não pode falar mais índio, é povos originários. Não pode falar índio? É povos originários. Não, tá chato, não tá? Tá chato esse negócio, não tá? Tá chato. A Catarina só falta morrer, né? No dia do aborto aqui, eu falei: Senhor Jesus, eu só preocupado com Catarina. Eu falei: anjos do Senhor, amai Catarina. Amai Catarina. Você sabe quando... Como é que chama aquele cara que matava os outros comigo? Hannibal.
tinha um cara que tocava violino que tocava errado, né? Ele até mata o cara e põe o cara. O cara tocava mal, ele ficava assim. O negócio dele começou a bater assim, né? Aí quando a menina falou que ele tinha aborto, a Catarina começou a dizer assim, falei, não, vai dar bom. Então, meus queridos, aonde que eu quero chegar nisso tudo? Você descolou do conhecimento. Enganaram você quando falou que Eva lá e Adão comeu a fruta, né, o fruto do conhecimento, e ele passou a ser conhecedor das coisas. Não é. Ele ele perdeu o pleno conhecimento. Para encerrar, o que é Jeremias 31:31? Ele fala assim: eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Porque a vida de Cristo ela é uma série de alianças, né? Aliança adâmica, noética, mosaica, ele fala lá assim: eu vou fazer uma nova aliança, não como fiz com seus pais, mas eu vou fazer uma especial. Ele até termina lá na sequência, ele fala assim: eu vou imprimir nos vossos corações, na sua mente, a minha palavra. Eu vou botá-la em vocês. Ninguém vai precisar um ensinar o outro, porque todos me conhecerão. Hoje não. É procissão. É uma procissão. Mas que é. Pega uma bola. Então, gente, onde que eu quero chegar e terminar a pregação? Você nasceu de novo. Eu creio que você nasceu de novo. Eu creio que você nasceu de novo. Eu creio. Mas esse nasceu de novo, essa Fernanda, esse Thales, essa Rafa, esse Lucas, não é esse aí. E se não é esse aí, isso aqui é só uma carcaça, você tem que avisar para esse corpo que ele não é você. E é muito difícil fazer com que esse corpo entenda que ele não é você. Para você colocar ele no lugar dele só na base de limitá-lo, mostrar para ele que você está no controle. Só tem um jeito de você explicar para o corpo que ele não é você, anulando dele alimento. É o único jeito. Aí eu vou fazer jejum de televisão, vai ser retardado. Aí eu vou fazer jejum de não sei o que, vai ser burro lá longe. Só tem um jeito de você avisar para o corpo que ele não está no controle. Fecha as torneirinhas, não entra comida mais. Aí ele fala assim, eu estou com fome. Aí ele começa a jogar para o seu ego, que é a metafísica da carne. Você vê quando você está fazendo jejum, principalmente no primeiro dia, começa a vir imagem de churrasco, hambúrguer, tudo. O corpo fica tentando te quebrar. Aí você fala assim, fica na sua. Eu estou no controle, eu em Cristo. O meu espírito vivificado, que um dia vai ser eu pleno, ele está no controle, fica na sua. E aí Deus manifesta em você de uma forma sobrenatural. Então o poder do jejum e da oração é igual bomba atômica. Amém? E para encerrar, aonde que eu quis chegar com isso tudo? Hoje, o que você precisa fazer para estar alinhado com o seu eu verdadeiro? Conhecimento. E em busca do conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Amém? Então, nitidamente é o seguinte: como que você tem que crescer como cristão até o dia que você encontra a sua realidade plena? Desenvolva seu conhecimento. E o conhecimento está aqui. Por isso que tem que ter um pastor, uma igreja que ensina a palavra. A função do pastor é ensinar a palavra e orar pelos membros. Quarta-feira, 5 horas da manhã, eu entro na torre de oração. Segunda-feira, 5 horas da manhã, eu entro na torre de oração. A única pessoa semana passada que mandou para mim pedir de oração foi Fernanda. Aí eu tive que ficar imaginando lá o que vocês querem. Às vezes a Sarinha está falando assim, não quero casar, casamento é um problema. Eu oro lá, se eu não deixo a Sarinha casar, porque ela não quer.
tem que saber o que vocês querem. Sair casar é difícil, né? Porque bonito desse jeito. E chique, filho do seu Moacir, não pode casar com esse negócio de Bela e a Fera é só no cinema. Foi igual o Alan, né? Lembra o Alan? Eu preguei um dia assim, a pregação já acabou, isso aqui é para descontrair vocês. Eu vou orar para terminar, mas isso aqui é para descontrair. Eu falei, eu preguei um dia e falei assim, crente não paquera. Crente é luz, é se ensina ou não. Vamos supor, Eduardo está afim de Mônica, né? Aí Eduardo fala, Mônica, eu estou te achando interessante, você é bonita, você tem vários predicados que me atraem, mas eu não te conheço, vamos caminhar um mês para a gente se conhecer, quem sabe flui o namoro. Aí a Mônica fala assim, não, querido, eu admiro sua postura, sua sinceridade, mas você equivocou com o seu julgamento, eu não me interessei por você. Aí ele fala assim, obrigado, irmã, parte para outra. E aí, assim, atrás. Eu era assim quando eu era solteiro, eu ia, deu errado, é igual loja de shopping, a pedrinha vai lá, a fila roda, mas você tem que chegar e falar, né? Aí falei, gente, o homem tem que chegar e falar, pode ficar negócio não. Acabou a pregação, o Alan, Deus falou muito com o senhor, eu falei, obrigado, Alan. Inclusive falou comigo, falei, como, Alan? Deus falou hoje comigo, tem uma pessoa aqui que eu vou falar com ela, eu falei, Alan do céu, tem certeza, Alan, tem quem é essa pessoa? Ele falou assim, a Fernanda Badaró. Eu falei, Alan, se você está achando que o mundo é a Disney, eu falei, como assim, pastor? Você acha que ele tem Bela e a Fera no cinema, vai vir no mundo real, cara? Você é doido? Você tem noção do que você está falando? Você é retardado, cara. Sabe, é tudo tão distante, cai no mundo real, cara. Tá certo, pastor. Aí já passou de tabela. Aí depois, quando ele aproximou da Catarina, pode falar, não tinha de mim não. Falei, quando ele estava rodeando a Catarina, eu deixei. Sabe quando o menino está rodeando a tomada, você deixa para tomar um choque? Não, a Catarina falou com ele mesmo assim, Alan, não vem chegar em mim não. Falou com ele. Aí o pessoal falou assim, mas ele é doido, ele não chegou nenhuma mulher feia. Que diabo de doido é esse? O doido.